Santa Catarina chegou a ser referência no atendimento ao adolescente que comete ato infracional. Mas o relatório do Conselho Nacional de Justiça, publicado em 2010, descreve o sistema catarinense como uma idade média, uma masmorra, uma tortura. Hoje, Santa Catarina é o quarto pior estado brasileiro na aplicação do sistema socioeducativo. Como a reportagem mostrou, a capital catarinense ainda perdeu a única casa que atendia os jovens em medida de semiliberdade. Qual será então o futuro do sistema na Grande Florianópolis? Veja o que acham o governo, especialistas e a perspectiva dos jovens que estão no sistema. Aí ele que começou a dar facada e tal, e deu várias vezes, tacou extintor na cabeça dela, e depois de morte, ele que arrastou pro mato, sabe? E ele deu machadada no pescoço e tal, e depois ele enterrou no outro dia. Você chegou a ajudar ele a fazer alguma coisa ou só ficou? Sim, eu ajudei e foi eu que segurei ela, tipo, pelo cabelo. Ele batia? Sim. Você não se arrepende? Não, sinceramente não, mas tento. Aos 15 anos, esta garota planejou um crime. Ajudou a matar a própria tia, junto com o marido da vítima de 50 anos, com quem ela mantinha um relacionamento. Mas então por que você se envolveu com ele? É por causa de, tipo assim, quando eu descobri, porque eu cheguei lá, eu perguntava se minha prima era virgem. Ela dizia pra mim que sim, sim. Daí eu via que ela tava mentindo. Aí foi um dia que eu peguei e apertei ela, daí ela contou tudo, né? Aí ela pegou e foi, ao invés dela ficar quieta, que eu tinha descobrido, não, ela foi e contou pra ele que ela tinha falado. Aí ele já começou a ficar nervoso, tava achando que eu ia conversar, falando, não vou. Aí ele queria, tipo, você entende? Que eu desse, tipo assim, tivesse relação com ele pra não contar pra ninguém, você entende? É bem louco. E aí tu aceitou uma boa? Uma boa? E você gostava? Dele não. Então por que você fazia isso? Nem eu sei. Ele veio um amigo meu que morava junto no mesmo bairro que o meu. E daí nós tivemos a ideia de fugir. Daí todo mundo apoiou. Daí nós fizemos um espeto, afiaram o espeto, deram para nós pronto. E nós agimos, pulamos no agente. Mas no fim não deu muito certo, acabamos sendo espancados. Fiquei um mês de rocha, né, que é sem coberta e sem o colchão. Um mês sem visita, um mês sem ligação. E quando eu saí dali, era só apanhando de cinta, pelado no chuveiro, de soco, e 3 me espancando no chão, era meio difícil para mim. De uma década, talvez um pouco mais para cá, o sistema foi talvez relegado a um segundo plano e nós deixamos de ostentar essa condição de referência para o país. Condição que estamos buscando resgatar agora com a construção, a entrega de uma unidade que pode ser considerada padrão. O São Lucas ficou conhecido por ser um centro de tradição punitiva. Agentes socioeducativos foram denunciados por tortura. O plantão de atendimento inicial chegou a ser chamado de Pequeno São Lucas. O antigo centro de interação feminina parecia um zoológico, de acordo com o adolescente. E agora, o que os jovens em conflito com a lei que irão cumprir medidas socioeducativas na Grande Florianópolis podem esperar do sistema? Em Florianópolis, nós não temos um sistema socioeducativo de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Nós temos o Estado que atua na competência dele, o município que cumpre a competência dele, mas se a gente for pensar um sistema integrado intersetorialmente entre políticas, não há. Então a gente decide reduzir a maioridade penal, mas não cumpre basicamente o que determina a lei, o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se faz de conta que se faz alguma coisa. Se faz de conta que atende adolescente em conflito com a lei. Se faz de conta que ressocializa, que recupera esse adolescente. Né? Mas ele tem saído dali muito mais marginalizado, muito mais violento do que quando ele entrou. Temos, por exemplo, uma vara da infância e juventude na capital que atende não só a questão infracional, mas aquilo que a gente chama de proteção, que é guarda, tutela, adoção, medicamento, prótese, vaga em creche, vaga em escola, ou seja, todas as demandas além do ato infracional. Né? Nós tivemos um dia, uma semana atrás, que nós atendemos, exatamente uma semana atrás, nós fizemos 24 audiências numa só tarde, ou seja, a gente precisa, não há como dar uma resposta rápida com todo esse volume de trabalho. E a demora na resposta acaba sendo um dos piores fatores, porque o adolescente não associa, à medida que ele está cumprindo,
com um ato infracional que talvez ele tenha praticado há 2 anos atrás, né? Então, um desafio é tentar dar uma resposta mais rápida, mas de forma democrática, também acelerar o processo. Só para dar uma resposta também é equivocado porque viola contraditório e ampla defesa, né? O novo Centro de Atendimento Socioeducativo da Grande Florianópolis, pronto em 2014, surge como uma solução para amenizar os problemas do sistema catarinense. Agora, os adolescentes em conflito com a lei, que recebem medidas socioeducativas, são encaminhados para um espaço de 8,4 mil metros quadrados, onde há salas de aula, ginásio, centro ecumênico, alojamentos, quiosques para visitas e até um teatro de arena. A unidade foi construída no mesmo lugar do antigo São Lucas, em Barreiros, em São José. O centro vai ter parceria com o Pronatec para a profissionalização dos internos. Aqui no novo Centro de Atendimento Socioeducativo, há espaço para, no máximo, 90 adolescentes, mas 148 aguardavam por vaga de internação definitiva, que varia de 6 meses a 3 anos, até a abertura do CASE. E 76 jovens estavam na fila de espera para a vaga de internação provisória de até 45 dias. Mas, muito mais que quantidade, o novo centro nasce com um desafio: o de pôr fim a um sistema punitivo e a ressocialização dos jovens em conflito com a lei. A nossa ideia é fazer um bom trabalho e mudar principalmente o que era, tirar a marca do que era o São Lucas, esquecer esse nome São Lucas, porque era uma imagem voltada para brigas e maus tratos. E a nova direção vê que realmente a ideia agora é socioeducação, convencer os adolescentes que tem futuro. Não adianta, nós temos uma estrutura bela, nova, toda renovada, com investimentos de mais de 13 milhões de reais, se as pessoas que porventura forem lidar lá repetirem o mesmo tipo de comportamento que repetiram anteriormente, fazendo com que daqui a um pouco haja rebeliões, haja incêndio no local, haja maus tratos e nós voltarmos todos à estaca zero. O Ministério Público, junto com o Judiciário, vão continuar se dedicando para efeitos de estar atentos e zelosos para que o atendimento desses adolescentes seja efetivamente eficiente, para permitir que, quem sabe, eles saiam de lá escolarizados, com uma profissão, com um projeto de vida diferente daqueles que eles tinham antes de entrar lá, que certamente os levariam à penitenciária ou ao cemitério. Qual é o seu maior sonho? Se você pudesse escolher um futuro para ti. Ser adulto. Todo mundo tem um sonho. Não lembro nenhum. O maior sonho, não sei. Não tem sonho? Não tem. Sabe o que é tu pegar um jovem de 13, 14 anos e te dizer que a morte é algo inevitável aos 18, aos 19 anos? Um garoto de 13, 14 anos te dizer que ele não tem por que planejar. Porque uma das alternativas que a gente tinha era tentar mostrar para eles que é possível envelhecer, né? Que é possível sonhar com uma família, que é possível sonhar com amor, amar e ser amado, que é possível... E isso não existe na maioria deles não existe, porque em torno deles a morte é uma coisa viável e possível a partir de 19, 20 anos, é um fato dado. Você tem medo de alguma coisa? Não tenho medo de nada, né? Nem de morrer? Morrer todo mundo um dia vai, né? Se for minha hora agora, não vou ter como evitar, se for a hora de qualquer um, não tem como evitar. O bandido já digo que não, porque não devo nada pra ninguém. É pela polícia, né? Às vezes, até o cara sem fazer nada, eles podem vir matar o cara. Que concepção é essa de vida que não valoriza a vida? Que matar, morrer, viver para eles é a mesma coisa? Que eles entendem que quanto mais eles apanham, mais eles ficam fortes? Isso é uma coisa que me chocava. Que eles entendiam que apanhar da polícia, que apanhar dos agentes de segurança socioeducativa, que só fortalece, eles usavam essas pessoas, mas quem é que quer sofrer? O que significa essa tatuagem? Pode falar. Significa matar a polícia, matador de polícia. E você já matou algum policial? Não, nunca tive essa oportunidade. Se você tivesse? Hã? E se você tivesse? Tinha matado, né? Por quê? Você não gosta dos policiais? Eles não gostam de nós também. Então o problema muitas vezes não está só no adolescente.
está no meio em que ele vive. E aí é onde a gente fala das políticas públicas. Se identificar as causas daquele ato, o porquê desse tipo de comportamento, quais são as mazelas que envolvem esse adolescente e dar-lhe oportunidades concretas, efetivas, agradáveis e sedutoras para que ele possa querer algo diferente daquilo que ele tinha, nós temos certeza que nós vamos recuperar um adolescente. Mas para isso depende de investimento, depende de dedicação, depende da capacitação dos profissionais. O que tu quer ser quando crescer? Quero ser mais do que isso. Eu queria me formar em veterinária. Acho que o desafio é conseguir olhar para eles sem ver só o ato infracional que eles fizeram, assim. É olhar para além, entende? Não olhar para um traficante, ou não olhar para um menino que fez um furto, é olhar para um cidadão, né, que está com as suas dificuldades, para um adolescente que está passando um momento difícil e que teve, em geral, uma vida muito difícil também, né? É não olhar só para um criminoso em potencial, ou para o delinquente. Eu acho que esse é o maior desafio, olhar para além disso, assim. Mas alguns deles, eles já se envolveram com tráfico? Deus o livre, tá com pau na cabeça deles. Por quê? Porque não, já basta eu e meu irmão dar incômodo pro meu pai e minha mãe, imagine eles. Não quero que eles vão pra esse caminho. Quando eu tô na rua, eles andam na linha. Se eu tô no mal, não quero mal pra outra pessoa. O sistema do jeito que tá, tu acha que tu tem esperança de ressocializar algum desses jovens? Não, do jeito que está é impossível, né? Se não colocarem atividades profissionalizantes, não tiverem aula regular, né, e outras atividades regularmente, não recupera ninguém. Além disso, não basta ter atividades dentro da instituição. Quando o adolescente sai da instituição, ele ganha sua liberdade, ele tem que ter acompanhamento, e isso nunca é feito. Existe uma medida chamada de liberdade assistida, que é justamente para esse caso. O adolescente ele se desliga da instituição, ele tem que ter a liberdade assistida, onde um grupo de pessoas do Estado vai acompanhar o dia a dia desse adolescente pós-internação. Isso não existe, não é feito. O adolescente, quando ele sai da instituição, ele volta para o meio criminoso. Preferia estar lá fora, né? Mas eu entrei, agora eu já tô com outros pensamentos. Se eu estivesse na rua agora, eu estaria continuando traficando. Aqui não, aqui eu entrei, pensei que eu ia pra minha cabeça, eu vou sair e vou continuar fazendo a mesma coisa. Mas depois de uns dias a gente vai vendo que não adianta a gente sair daqui com a mesma intenção para voltar depois. O maior problema nosso é devolver esse adolescente quando ele sair daqui para a sociedade. Porque apenas cuidar dele aqui 1 ano, 1 mês ou 2 anos e abrir os portões aqui e liberar ele, sem fazer um trabalho lá fora para receber esse adolescente, todo o trabalho que foi feito aqui foi jogado de água abaixo, porque muitos adolescentes, comigo mesmo, desde o tempo que eu estava no São Lucas, o adolescente ficava ali, era um adolescente que ele mudava até a maneira dele viver, mas na hora que ele era liberado, nós devolvia ele lá fora, sem um emprego, sem um curso profissionalizante, tá? Sem uma família para receber, tá? Sem um lar, e quem adota esse adolescente? O crime organizado. E eu digo assim, é uma tarefa muito difícil, porque eu falo sempre que os senhores do tráfico têm sido muito mais eficazes em adotar os nossos meninos, ainda que seja uma adoção às avessas, do que nós enquanto família, Estado e sociedade. Nós não temos uma moeda de troca suficientemente sedutora para convencer aquele adolescente. Nós não temos conseguido vender o nosso peixe. Então eu acho que a gente precisa pensar, criar, inventar uma nova forma. A gente precisa customizar esse atendimento para que seja atrativo para o adolescente e realmente ofereça a ele algo que lhe interesse para dar um outro rumo na sua vida. E você acha que não tinha uma forma melhor de conseguir dinheiro trabalhando? De maneira lícita? Mas no tempo que eu trabalhava, por semana, eu ganhava num dia meia hora. O que você acha que faltou na sua vida para você ter se envolvido com essas coisas? Faltou um pai, mas... Você era feliz? Não sei. O que você é pra feliz pra ti? Sem esses negócios aí de se meter com coisa errada, trabalhar, ser honesto, ter uma família normal, entende?
Isso pra mim é ser feliz, sem incomodação, sem gente fofoqueira por perto, sem ninguém cuidando da nossa vida, sem conflito, sabe? Sabe, sem nada. Uma paz. É paz que eu tô precisando. Isso pra mim é ser feliz, porque minha vida era um inferno. Mas também é como diz, né? Sempre tem uma ovelha negra na família, né? E você quis ser essa ovelha negra? No caso, eu sou a ovelha negra, né? E pelo sorriso você tem orgulho de ser? Não tem, né? Mas fazer o que? É isso que o destino reservou, né? Até agora. Então você acha que você não pode mudar o seu destino? Não, poder eu posso. É só querer, né?